Amém. Vamos para o momento da palavra. Nós estamos falando sobre o caminho do sobrenatural. E eu quero entrar em uma área também que nós já começamos a falar. Acredito que foi a primeira ministração, foi falando também algo a respeito de família. Eu quero entrar aqui em um princípio muito interessante aqui hoje. Jó capítulo 1, e a partir do versículo 1, Jó capítulo 1, nós vamos estar fazendo esta leitura. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ver aí até o versículo de número 5, nesse primeiro instante. Jó capítulo 1, vamos estar lendo aí até o versículo 5. Pastor Fábio, vem aqui nos ajudar, por favor, com a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Temos a necessidade, Deus, de nos alinharmos com os propósitos do Senhor. Amém. Fazemos a Tua vontade. E oramos, Deus, que Tua palavra venha fluir, que haja uma manifestação sobrenatural do Teu Espírito, através da palavra, Pai, e dá a capacidade de cada um para receber o que o Senhor tem. Dá a capacidade a minha vida para comunicar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. E, Pai, nós oramos mesmo, Pai. Nós precisamos dessa palavra rema, essa palavra que vem do trono da graça e que vem abençoar as nossas vidas. Aleluia. Vem tocar nos nossos corações, vem trazer a vida do Senhor a cada um de nós. Vem, Espírito Santo, vem tocar corações, vem quebrar cadeias, que cadeias serão quebradas. Aleluia. E o Teu nome será glorificado. Oramos, Senhor, por todo impedimento, que seja mesmo anulado, que seja quebrado, e que nós, como igreja, sejamos abençoados pela manifestação, Deus, do Logos Proforicós, da palavra produzida, que venha sobre nós. Por favor, Espírito Santo, vem, Senhor. Vem, Deus, nós oramos mesmo por toda resistência, quebramos, anulamos, em nome de Jesus. Aleluia. E pedimos a Tua manifestação nesta hora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Como que esse homem era? A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que desviava-se do mal. Olha como era a atitude de Jó: íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Que exemplo! E a Bíblia fala que ele teve uma família onde nasceram 7 filhos e 3 filhas, e ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muito numeroso pessoal ao seu serviço. Ele tinha muitíssimos servos aos seus serviços, de maneira
que este homem era maior do que todos os do Oriente. Aqui a gente percebe a grandeza de Jó a nível... Ele é um homem de negócios. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui nesse versículo 2, para a gente entender o contexto e ir para o propósito da nossa, daquilo que eu creio que Deus tem para nós, para comunicar para nós hoje sobre o caminho do sobrenatural. E eu queria que você entendesse algo. Este homem era um homem de negócios e que os negócios que ele tinha eram muitos. Ou seja, ele era um homem de muitas responsabilidades. Ele era um homem que talvez ele poderia dizer assim, eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Como muita gente hoje faz. Eu não tenho tempo. Mas não foi essa a atitude de Jó. Preste atenção nisso. Era um homem que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. E eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, ou seja, ele era o maior empresário do Oriente. Ele era um homem muito grande. Mas aqui a gente vai começar a perceber as atitudes dele que faziam dele esse homem que foi descrito no versículo 1 como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 4 diz que os seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E o verso 5, que é um verso que nós vamos nos focar aqui principalmente. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele chamava os seus filhos e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus o seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aí talvez você diga: pastor, aonde que você quer chegar hoje sobre o caminho do sobrenatural? Hoje eu quero entrar numa área dentro do entendimento, queridos, que para que o sobrenatural ele aconteça em áreas específicas da nossa vida, nós temos que entender o que devemos nós fazer, entender a responsabilidade que nos toca. Quais as nossas responsabilidades diante de Deus? É evidente que quando falamos do sobrenatural, nós estamos falando, o sobrenatural ele acontece de duas vias, ou da parte de Deus ou da parte do diabo. Nós temos falado isso, isso é importante a gente entender. Porque existem as manifestações de Deus e as manifestações do diabo. A gente sabe que Deus é todo poderoso, o diabo tem a sua força, ele tem o poder dele que é limitado, o poder de Deus é ilimitado. Agora, que existem as manifestações sobrenaturais do diabo, sim, existem. Existem. Muitos de vocês já experimentaram também. E a gente precisa ser coerente em relação a isso e ser claro em relação a isso. A gente sabe muito bem que há pessoas que vão na feitiçaria, na bruxaria buscar, enfim, algumas coisas e acontece. É evidente que depois vem a consequência disso. Há pessoas que pagam para ir fazer trabalhos e as coisas acontecem. Depois vem a consequência. Certo? Com Deus as coisas são diferentes. Com Deus nós não pagamos nada. Aleluia. Com Deus nós não vamos até um pastor e falamos: pastor, pega aqui e ora por mim. Não. A Bíblia fala de graça, recebesse, graça dá. Então nós estamos num outro caminho, é um caminho de graça, um caminho de bênção. É um caminho que a gente, quando a pessoa, por exemplo, vai à busca da bruxaria, ele vai à bruxaria às vezes para fazer mal para o outro. Isso é malignidade mesmo. E aqui, quando nós falamos das coisas de Deus, é outra linha. Aqui nós vamos para abençoar pessoas, nós não oramos para que coisas malignas aconteçam. Não é. Nós oramos para que coisas divinas aconteçam. O nosso Deus é um Deus abençoador. Amém. É um Deus de bênção. Amém? Ele é um Deus justo, sim.
mas Ele é um Deus que o propósito dele, acima de tudo, é trazer a bênção. A bênção é para quem se alinha com os princípios de Deus. A bênção é para quem está alinhado realmente com os princípios de Deus. E entenda algo, queridos. Então, o sobrenatural, ele acontece tanto pela ação maligna, quanto pela ação divina. É claro que muito mais pela ação divina. Mas acontece também pela ação maligna. E a gente tem que estar entendendo isso, ciente disso, de que o mundo físico, ele é regido pelo mundo espiritual. A gente tem que estar consciente disso. A gente acabou de ler o texto de Malaquias 3, 10 e 11. E a gente vê que, por exemplo, quando nós cumprimos o princípio de dizimarmos, entregarmos o nosso dízimo ao Senhor, o que o verso 11 fala? Que por isso o Senhor vai repreender o devorador. Amém. O que é o devorador? O devorador, ele age no espiritual, ou seja, é o espiritual tocando no natural. Situações que acontecem com as pessoas que de repente ela vê, mas por que isso me aconteceu? Ação maligna. As ações malignas acontecem. Então hoje eu quero entrar aqui numa área para que você perceba, irmãos, nossas atitudes que devemos ter para impedir a manifestação sobrenatural maligna nas nossas vidas. E para que do outro lado a gente venha atrair a bênção de Deus. Amém. De forma que o sobrenatural realmente venha acontecer através das nossas atitudes. Então eu quero ir de forma muito prática, né? Hoje temos a ceia, vamos ter um tempo mais breve, mas de forma muito prática, eu quero entrar aqui nesse versículo 5 e levar-nos ao entendimento desse caminho sobrenatural, entendendo as minhas ações práticas, as minhas atitudes práticas, as minhas responsabilidades, que eu vou atrair a bênção de Deus, o favor de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Amém. Isso é muito importante, queridos. Então vamos recapitular. Havia um homem que era um homem de negócios, um homem muito ocupado. Claro, ele tinha muitos bens, mas aí me chama a atenção que esse homem muito ocupado, ele não esquecia de algo que o Senhor estabeleceu como a primeira célula, a célula matriz, a célula mãe, a célula máter da sociedade, a família. Amém. Antes de negócios, de empresas, veio algo estabelecido pelo eterno Deus, família. Aleluia. A família é um projeto de Deus, irmãos. É uma coisa linda de Deus. A família é um projeto de Deus. Só que a família, enquanto ela é um projeto de Deus, para que Deus então venha com a sua bênção, com a manifestação, a família, de outra forma também, é alvo da ação maligna para destruir as famílias. O diabo ele fica à espreita de destruir famílias. E é por isso que às vezes as situações acontecem que a gente fala assim, mas por que isso aconteceu desse jeito? Mas não era para ser assim. Mas, enfim, a gente tem que entender que há uma esfera espiritual. O mundo, irmãos, a gente tem que compreender isso, o mundo natural, ele é regido pelo espiritual. E aí, ou você se alinha com os projetos de Deus e vai colher as bênçãos do Eterno, ou então nós vamos ficar à mercê dos ataques do diabo. Jó entendeu isso. E Jó entendeu isso, então ele deu como prioridade cuidar da sua família. Amém. Aqui a gente vê que ele, não é o verso 4 fala que os seus filhos, o verso seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Aí o verso 5 fala que e sucedia, pois, que decorrido o turno dos seus banquetes, ou seja, depois que eles tinham seus banquetes, os filhos de Jó tinham seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Jó, ele tinha um princípio, olha o que ele fazia, ele se levantava, olha esse homem ocupado, um homem de negócios, o maior de todos do Oriente. Ele se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque ele dizia, talvez, ele não sabia, ele não ouvia notícias que eles haviam pecado. Mas no coração de Jó era talvez. Ou seja, na dúvida, não é? Na dúvida eu vou fazer a minha parte. E como pai, ele tomava a responsabilidade. Ele fala assim, olha, talvez meus filhos pecaram e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente.
essa palavra, para mim, ela toca o meu coração e traz o entendimento da minha necessidade de colocar a minha família no altar de Deus, de colocar os meus filhos no altar de Deus. Eu tenho contado o meu exemplo de nossa casa, de meus pais. Quantas vezes, irmãos, eu via, não é, meus pais, eles tinham o hábito de só, né, eles estavam no quarto, mas eles só dormiam depois que chegavam todos os filhos. Evidente que tinha horário para chegar em casa, né? Só que a gente estudava à noite. Eu estudava à noite e tinha que ainda vir a pé da escola. A escola era longe, né? Morávamos uma cidade grande. Então tinha o seu tempo, ou seja, a gente já ia chegar em casa tarde, 11 horas. Às vezes se aconteceu alguma coisa, um pouquinho, uns minutos mais, enfim, eles já estavam lá. Mas sabe, uma das coisas que a gente sempre ouvia da parte dos meus pais era oração. Eles tinham o propósito de orar. E eles tinham o propósito, quando a gente não chegava, eles tinham o propósito de estar intercedendo por nós. Amém. Eles estavam cuidando das nossas vidas. Isso deu resultado. Sabe, é evidente, queridos, que nós fomos alvos do diabo e continuamos a ser. Mas quando nós nos alinhamos com Deus, Aleluia. o diabo não nos toca. Amém. O diabo não toca nos nossos filhos, irmãos. Mas aí nós vamos entender esse caminho da nossa necessidade de nos alinharmos com Deus e fazermos a nossa parte, nós colocarmos as coisas com prioridades. Então nessa manhã eu queria levar-nos ao entendimento que o sobrenatural de Deus vai acontecer e vai chegar na nossa casa também, mas quando a gente se alinhar e colocar prioridades. Então aqui eu chamo uma atenção, por exemplo, qual o tempo que você dá para a sua família? Ou será que você trabalha tanto que você não tem tempo para a sua família? Eu sei que a maior parte de nós não somos pessoas de negócios aqui na igreja, mas a maior parte tem que trabalhar duro. As rendas são caras, as coisas são caras, então tem que trabalhar e muitos, além do trabalho, tem que fazer um part-time. Mas sabe, a gente precisa sempre ponderar o que fazemos na presença de Deus, entender se o que estamos fazendo é o que realmente precisa ser feito. A gente tem que ponderar e entender, será que o meu trabalho está realmente tudo indo conforme o Senhor quer? Ou o meu trabalho também está tirando o tempo que não poderia ser tirado, nesse caso, o tempo da família? O tempo, nesse princípio aqui, a gente vê Jó saindo de madrugada para oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos. Ele se levantava de madrugada. Ele era um homem, a gente não vê a narrativa exatamente assim das questões de negócio, mas a Bíblia já falou o que ele tinha. Por que eu entendo que tudo isso acontece? Para a gente ter a clareza de quem era Jó. Você não vê um homem de negócios, um próspero, que abandona o seu negócio quando o negócio continua indo bem. É assim que acontece? Não, não é. Para o negócio ir bem, o dono, o patrão, enfim, ele tem que cuidar, não é? A gente sabe como é que é, senão os desvios começam a acontecer, as coisas saem do trilho. Nós sabemos bem que a pessoa precisa estar atenta ao seu negócio, senão a coisa vai se descarregar, vai sair dos trilhos. Agora existe uma prioridade que a gente tem que entender, não importa qual seja qual seja a realidade da nossa vida, não importa qual seja o contorno que esteja a nossa história, o nosso dia a dia, o que esteja acontecendo. Há um princípio, Deus estabeleceu algo chamado família. Aleluia. A nossa família, irmãos, tem que ser a nossa prioridade. Amém. Depois de Deus, claro. Não é? A família, ela, às vezes, inclusive, nós até entendemos que a igreja, ela não, a igreja é a minha prioridade. Irmãos, a igreja começa dentro de casa. Amém. É lá dentro de casa que nós manifestamos o reino de Deus antes de qualquer coisa. Antes de eu vir aqui para a igreja para manifestar o reino de Deus, eu preciso manifestar lá em casa. Aleluia. Eu preciso ser o pastor da minha família.
antes de ser pastor aqui na igreja. E nós temos aprendido o princípio de pastor sem título, ou seja, pastor de ação, de atitude, pastor que faz. Nós temos aprendido o princípio de pastor é aquele que pastoreia. Essa aqui é uma igreja de pastores e pastoras, amém? Amém. Amém? Gente que está pastoreando, gente que não precisa ter título para pastorear, porque quem cuida de alguém está pastoreando. Amém. Você já parou para pensar que a nossa família tem que ser pastoreada acima de tudo? Eu costumo dizer que lá em casa é o lugar que acontece o melhor e o pior muitas vezes. Não é porque nós somos humanos. E aí eu pergunto, o que é que tem prevalecido? O que é o mais forte? Porque o diabo ele quer que o pior aconteça lá dentro das nossas casas. Só que a nossa casa precisa ser regida pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O nosso lar precisa ter a intervenção do sobrenatural de Deus. Aleluia. Entenda isso, irmãos, em nome de Jesus. A nossa casa precisa ser um lugar da intervenção do sobrenatural de Deus. Amém. E nessa manhã eu quero apenas focar rapidamente então nesse princípio, o sobrenatural atingindo a minha família, o sobrenatural chegando na minha casa. Eu tenho falado isso, queridos, que eu não temo o futuro dos meus filhos. Amém. Eu não temo. E aí, por que eu não temo? Você pergunta, pode perguntar, eu não temo, querido, porque eu sei que se eu estou fazendo o que a palavra manda eu fazer, dá resultado, ponto final. Deus se encarrega, queridos. Eu sei da minha humanidade, da minha falibilidade, eu sou falho. Eu também falo com os meus filhos, eu falo com a minha esposa. Eu tenho minhas falhas. Graças a Deus que eu acredito que eu estou acertando mais do que falhando, né? Então aqui eles podem depois fazer as perguntas aí. Está aqui, estão à minha frente, eles estão diante de mim. Mas sabe, eu sei que eu tenho minhas falhas, meus defeitos, mas acima de tudo, como um homem de Deus, amém, como alguém que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, aleluia, eu tenho a capacidade de Deus para ser uma bênção dentro da minha casa, amém, irmão. Eu sei os meus limites, mas eu sei quem está sobre a minha vida. Aleluia. Mas eu sei que Ele tem que continuar sobre a minha vida. Glória a Deus. Eu sei, querido, que para que a minha vida vá bem, Deus tem que estar no controle da minha vida, da minha história. E eu preciso colocar prioridades. E minha família, depois de Deus, é minha prioridade. Amém. Minha família, eu preciso cuidar da minha família. Minha família precisa ser o meu foco principal. Antes de eu pensar até a nível ministerial, dentro da igreja, é evidente que nós entendemos a necessidade de estarmos nos movendo a nível ministerial dentro da igreja. Isso é uma bênção, isso é necessário. Nós entendemos que Deus nos chamou para um propósito e que a igreja ela se move com ministérios. Os ministérios, quando eles são bem coordenados, vai gerar um crescimento saudável para a igreja. São colunas, ministérios são colunas. Então, se a gente vê essa igreja aqui é uma igreja com colunas. Amém. A gente já sabe o que vai acontecer se essas colunas forem tiradas. Os ministérios, elas são colunas, eles são colunas na igreja. E os ministérios, eles são tão importantes para uma igreja saudável, uma igreja que há continuidade, uma igreja que continua, uma igreja que não para, uma igreja que não passa o tempo. E a gente vê histórias de igrejas que infelizmente acabam por parar. Mas eu entendo que quando nós somos igrejas que fazemos o que deve ser feito, ela não para, porque a promessa do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas para isso tem que ter os ministérios, os colunas. Isso é tão importante que cada pessoa entenda o seu lugar na igreja, entenda que o nosso seria tão bom que cada um se envolvesse com alguma coisa, que a gente não apenas não fosse um membro da igreja, mas se envolvesse com alguma coisa da igreja. Isso é tão importante. Mas eu entendo que ninguém pode se envolver com a igreja antes de primeiro cuidar da sua casa. Amém. Ninguém pode estar exercendo as coisas na igreja se não está exercendo primeiramente na sua casa. Se primeiramente não cuidar daquilo que Deus estabeleceu primeiro, antes da igreja, vem a família. Isso é óbvio, está
tá lá o Senhor estabelecendo família. E o Senhor estabeleceu a família. E o propósito dele foi esse relacionar-se com a família. A família é um projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E Deus quer abençoar as famílias. Amém. Mas a gente tem sempre ter um entendimento. Nossas famílias são foco da ação do diabo. Jó entendeu isso. Jó entendeu isso ao ponto de ele ver aí e ele falar, né, como a Bíblia fala, talvez meus filhos pecaram. Talvez, né, eles amaldiçoaram a Deus no seu coração. E aí, como pai, ele queria ser o intercessor da sua casa. E ele fazia sacrifício, ele se levantava de madrugada e ele oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Por que ele ofereceu o holocausto? Porque isso foi antes de Jesus. Antes de Jesus, era oferecido o holocausto para a remissão dos pecados. Hoje não é necessário mais isso. É minha oração agora, minha vida de ir para a presença do Senhor, não é? Reconhecendo, confessando os meus pecados, enfim. E aí a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo ele nos purifica de todo pecado. Então, naquela época precisava de ter holocausto. Hoje já não precisa, está até mais fácil. Amém. Ficou mais fácil. Amém? Agora você já pensou que eu tenho que tirar um tempo para interceder pela minha família? Então hoje, leve o seu entendimento que é necessário haver a manifestação do sobrenatural de Deus dentro da minha casa, mas para isso eu tenho que fazer a minha função como pai, como mãe. Aleluia. E por que não dizer até mesmo como filho? Existem filhos que têm os seus pais que não servem ao Senhor. Então, os filhos também podem manifestar o reino de Deus dentro da sua casa. Não podem, eles devem. Todos nós devemos manifestar o reino de Deus dentro da nossa casa. Irmãos, que fique claro, em nome de Jesus, nós precisamos cuidar da nossa casa. Aleluia. Que fique claro, nós temos que ter nossa família como prioridade. Por favor, não queira se envolver com o ministério se você não está cuidando da sua família. Eu preciso, nós como igreja, como pastores, precisamos de ver a movimentação da igreja, que as pessoas se envolvam. Mas deixe-me dizer, nós temos que ter as prioridades corretas. Então, se eu não tenho tempo para cuidar da minha família, eu não posso cuidar da casa do Senhor. Amém. Eu tenho que primeiro manifestar o reino de Deus na minha família, para depois ter autoridade para manifestar o reino de Deus e fazer o que Deus quer, ser deixado usar por Deus dentro da igreja. Aleluia. Agora pensa, nossas famílias são pessoas reduzidas, né? Quantas pessoas? A maior parte das nossas famílias aí são, a minha somos 5. Era menor do que a de Jó, né? E aí, nós já somos uma família com 3 filhos. Então, hoje em dia as famílias não têm muitos filhos. Às vezes são famílias de 4, 5, 6, né? Não muito mais do que isso, geralmente. Pense, é um número que é possível você trabalhar com cada um da sua família. Amém. Agora, pensando numa igreja, o número é maior. Pensando nos ministérios. Então, entenda, primeiro, família, cuidar bem de casa. Aleluia. Entendeu que lá em casa eu vou manifestar o reino de Deus. E eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã. Qual o tempo que estamos dando para a nossa família? E talvez você diga, não é? Mas eu tenho que estar com eles? Não necessariamente. Eu não estou com a minha família muitas vezes. Mas eu preciso continuar onde eu estiver, mantendo o meu propósito de intercessão por eles. Aleluia. Eu tenho que continuar orando pela minha casa. Amém. Então, o tempo que a gente fala não é aquele tempo que você tem que estar presente. Você pode estar, às vezes, lá no seu trabalho, e você está intercedendo pela sua família. Amém. Às vezes, num tempo que você pode para tirar de oração, não é? Você está intercedendo. Compreende? São coisas práticas, irmãos. São coisas práticas. Mas leve a manifestação prática do reino do Senhor para a sua família. Então, entenda, Jó, ele tinha todas as desculpas, poderia ter, para dizer assim, eu não tenho tempo. Eu sou um homem muito ocupado. Eu tenho meu negócio, meus negócios. Eu tenho muitos servos, eu tenho, enfim, não dá. Desculpa, mas isso fica para depois.
Ele não fazia isso. Aleluia. Levantava-se Jó de madrugada. Aleluia. Ele se levantava de madrugada e oferecia o holocausto. Aleluia. De todos os filhos que ele tinha. Irmãos, vamos olhar para esse exemplo. Amém? Vamos olhar para o exemplo de Jó. Ficou claro que era um homem ocupado? Ficou claro? Então ficou claro que não importa o que seja o nosso contorno de vida, o que está acontecendo à nossa volta, a nossa família é prioridade. Amém. Depois de Deus é família. Aleluia. Amém? É família. Nós temos que cuidar da nossa casa. Amém, Senhor. Porque a igreja começa dentro de casa. É lá dentro de casa que é o meu primeiro rebanho. É lá em casa. É lá dentro da casa que você tem que começar manifestando o reino de Deus. Aleluia. Mas, por favor, entenda que aí você tem que entender de prioridades. Trabalho não pode ser mais importante. Negócio não pode ser mais importante. Há uma herança que Deus deu para nós cuidarmos, nossos filhos. Essa herança, Senhor, como a família precisa da manifestação de Deus. A gente tem que manifestar o reino. Esposas manifestando o reino com os esposos. Esposos manifestando o reino de Deus com as esposas. Pais com filhos, filhos com pais. Cada um de nós é manifestar o reino de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Nós não temos muito tempo para continuar a falar sobre o assunto, mas eu creio que ficou claro. Eu creio que dá para a gente entender com clareza o que Deus está trazendo para nós essa manhã. Manifestar o sobrenatural de Deus dentro da nossa casa, com as nossas atitudes práticas. Atitude prática de buscar ao Senhor, de colocar nossa família no altar do Senhor. Fazer como Jó, colocar a família no altar de Deus. Amém. Amém. Entender que existem sim as manifestações do diabo querendo destruir a família, mas existe a manifestação de Deus. Os anjos do Senhor estão querendo abençoar nossa casa, irmãos. Mas para isso a gente tem que estar em contato com Ele, com o Todo-Poderoso, alinhado com Deus. Aí a gente vai ter manifestações de milagres. Aí os seus filhos vão sair, os anjos vão sair atrás dele. Aleluia. Entendeu? Para onde foi meu filho? Eu não sei, mas o anjo está cuidando dele. Eu não estou com ele, mas o anjo do Senhor está acampando ao redor dele. Está cuidando dele. Aleluia. Irmãos, a gente tem que acreditar nisso. Porque a Bíblia fala isso. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos tempos. Amém. E a gente vai manifestar o reino de Deus. Então, nossos filhos saem e a gente não tem o poder para ficar com eles o tempo todo, para cuidar deles o tempo todo. Mas Deus tem poder para enviar os seus anjos. Aleluia, seus ministros. E eles vão ministrar na vida dos nossos filhos. Mas para isso, eu tenho que fazer como Jó. Me aliar com Deus. Entender que a família é uma prioridade. Amém. Colocar minha família no altar de Deus. Interceder pelos nossos filhos. Amém? Interceder pelos maridos, pelas esposas. Aleluia. Interceder pelos pais. Ou seja, uma corrente de intercessão familiar. É pais que intercedem pelos filhos, filhos que intercedem pelos pais. E assim a gente vai manifestando o reino de Deus. A gente vai gerando a bênção de Deus. A gente vai gerando o sobrenatural de Deus. E vai haver a manifestação de milagres, queridos. Amém? Vai haver a manifestação de milagres. Então, por favor. Glória a Deus. Vamos colocar nossas famílias na vontade de Deus. Vamos colocar em pé. Amém, Senhor. Vamos orar pelas nossas famílias. Glória ao teu nome, Jesus.